Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira web aula da disciplina Pré-História Brasileira. Nós estamos nessa parte final do semestre, agora nós estamos no bimestre, né? E nós temos então essa disciplina que faz parte do nosso curso de arqueologia, né? Então, Pré-História Brasileira. Do que trata esse curso? Então, essa web aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre o nosso conteúdo, né, que está no nosso plano de ensino. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela para fazer pequenos comentários do que nós teremos durante esse bimestre, né? Vocês estão agora no bloco B, então, agora vocês têm aqui a disciplina, né? Deixa eu só admitir aqui o Flávio. Vou ver aqui se deu certo. Ok. Oi, Flávio. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo você? Tudo jóia? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, legal, Flávio. Seja bem-vindo, viu? Nossa primeira web aula da disciplina. Tá, obrigado. Ô, Flávio, você está onde? Em qual cidade? Brasília. Poxa vida, Brasília, rapaz. Eu estou aqui em São Paulo, né? Então esses são os milagres da internet, né? Do EAD, né? A gente conseguir compartilhar e conversar um pouco com pessoas de todo o Brasil. Seja bem-vindo, viu? Tá gostando do curso? Tá dos conteúdos? Eu tô gostando do curso bastante porque, é, principalmente para tá me servindo muito para uma metodologia. E agorinha teve uma seleção para um curso de aperfeiçoamento na Universidade de Viçosa. Sim. E foi por conta desse curso da Unimes aí que eu passei. Eu passei e fiquei em segundo lugar. Caramba, cara, que legal. E Era um concurso para quê? é um curso de especialização de arqueologia, Ah, é, de, de sítios arqueológicos históricos a céu aberto. tá, A Vale do Rio Doce é um convênio da Universidade de Viçosa com a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce ela tem a guarda de vários sítios ali na região do Quadrilátero Ferrífero, na sim. exploração do ouro. Ela coloca uma parte do pessoal dela, acho que 15 alunos, e a Universidade de Viçosa abriu para outros 15. E faz, é a segunda turma que está entrando lá. Que legal, Flávio, que legal. E é semipresencial, vai ser uma vez por mês a gente vai para lá para visitar os sítios, são 14 sítios a princípio, e, e vai escolher um desses para fazer um TCC. Tá. Vão ser mais ou menos, começa agora em outubro e termina em dezembro do ano que vem. Que legal, cara. Eu vou até conversar com meus colegas, falar dessa grata surpresa, cara, porque é bom a gente ter esse feedback, né, de vocês, né, essa questão de como que vocês estão trabalhando as disciplinas, os conteúdos que a gente passa para você, né, para vocês, no caso, né. Estou muito feliz, viu, Flávio? Parabéns aí por essa aprovação. Muito Isso, legal. então, isso eu tenho certeza, porque eu venho estudando bastante essas coisas agora. Eu sempre mexi um pouquinho com coisas de arqueologia, mas nunca não me aprofundei tanto. Agora estou trabalhando aí com essas coisas, estou ajudando a orientar uma doutoranda num sítio em Serranópolis aqui, bem legal, bem interessante. Aí eu falei, vou começar a fazer isso. E isso ajudou bastante. Tinha uma biografia grande para ler lá, então, basicamente, eu li mais os trabalhos históricos ali do lugar. A teoria mesmo foi tudo que saiu das coisas que eu estudei aqui nessas primeiras disciplinas. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Então, essa disciplina aqui, o Flávio, antes de você entrar, já comecei, já tinha dado alguma coisinha assim do sentido dessa web aula, né? Explicar um pouquinho para vocês do conteúdo dessa disciplina, né? Os nossos objetivos, né? Então,
eu sou uma pessoa, a minha formação é diversa, né? Eu tenho formação em ciências da religião, sou doutor em ciências da religião, que trabalha mais com fenômeno religioso, né? Então, a partir de uma abordagem científica, não é teologia, né? Ciência da religião. Mas também tenho formação na área estou me formando na área de história e também agora mexendo com arqueologia, porque eu já pertencia a um grupo de pesquisa que nós trabalhamos arqueologia na antiguidade, né? Grupo de pesquisa lá da PUC Paraná trabalha com a arqueologia do Antigo Oriente Próximo, né? Então, eu assumi essa disciplina e a outra disciplina que nós teremos também de arqueologia do Antigo Oriente Próximo, né? Que eu acho que provavelmente você vai ter no próximo semestre. Então, então foi um desafio, né? Gostoso pra caramba, porque eu tenho esse aporte, né? Esse diálogo entre história e arqueologia. Né? Eu Então, fiz história também. é maravilhoso, né? Então, a arqueologia e a história, ela tem muito diálogo, né? Porque a arqueologia por si só, ela às vezes precisa do contexto, né? Você tem também as questões da arqueologia histórica, né? Toda aquela discussão e tal. Então, você precisa do contexto. E a mesma coisa a história, às vezes precisa também das informações que os arqueólogos nos trazem, principalmente, por exemplo, no meu caso, o meu recorte que eu trabalho, que é a antiguidade, você trabalhar com essas questões, né, de como que a arqueologia pode também fornecer subsídios, né, e, e complementar lacunas que nós temos na antiguidade, né, em relação às documentações, etc, etc. Enfim, deixa eu só espelhar para você aqui, Flávio, a, a, nosso, a nossa ementa aqui, nosso plano de ensino. Deixa eu só compartilhar com você, para nós falarmos um pouco com mais propriedade a partir do plano de ensino, né? Deixa eu ver aqui, ok, aqui é a nossa sala, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, eu não vou falar muito da sala, que você já é um aluno experiente, né? Se fosse um aluno de primeiro semestre, até conversaria um pouco mais, né, sobre as questões da sala virtual. Então, fico à disposição, viu, Flávio? Caso você queira se comunicar, né, fazer perguntas, material, fico à disposição. Deixa eu só espelhar aqui, então, o nosso plano, né? A primeira web aula, Flávio, geralmente é uma apresentação do plano, no plano de ensino, né? Algumas coisas, alguns objetivos. Já a partir, nós teremos mais duas web aulas no bimestre, né? Então, nas próximas web aulas, eu sempre escolho um tema teórico, né? Para a gente conversar um pouco. Então, geralmente eu faço assim, né? Como nós temos, deixa eu só colocar aqui, não sei como que faz isso aqui. Ah, tá, ok. Muito bem. Isso aqui está na sua sala também, né? Então, deixa eu só. Então, esse material foi eu que escrevi, Flávio. Então, é um material didático, né? E os conteúdos foram também feitos por mim, né? Essas unidades e os temas dessas aulas, né? Então, o que eu pensei, Flávio? Primeiro, dar um contexto geral, né, da evolução humana, né? Como que surgiram, né? A primeira coisa, essas questões, né, de conceitos, né? Então, aula 1, conceito de história, pré-história e Brasil, porque esses conceitos de pré-história, como coloco lá principalmente no nosso material, é complexo, né? Porque você tem uma visão bem europeia, né, em relação a essas questões de pré-história, que parece que aqui na América não tínhamos história, né? Então, ou então aquelas questões, história se inicia com a escrita, então antes da escrita é chamada pré-história. Então, essas convenções, essas discussões estão cada vez mais sendo deixadas de lado pelos historiadores, pelos arqueólogos, né? Então, eu faço uma discussão na aula 1 sobre os problemas dos conceitos, mas nós adotamos pré-história, né? Por conta de convenção. Mas eu problematizo, né? E conceito do Brasil, aspectos anacrônicos também, né? Porque principalmente quando a gente trata de pré-história, não existia Brasil, né? Como nós falamos hoje, mas é uma carga da linguagem, né? Então, para a gente, às vezes, para falarmos do passado, nós usamos a linguagem do presente, sabendo, tendo consciência que, às vezes, essa linguagem é anacrônica, né? Mas é uma forma de nós comunicarmos o que nós temos que passar. Depois, a questão dos métodos, né? Na aula 2, a questão para o estudo da pré-história, né? Também faço uma pequena discussão sobre isso, além da datação, periodização dos fósseis.
Na verdade, para nós que trabalhamos com pré-história, os fósseis é a nossa documentação, vamos colocar assim, né? Se por historiador, você é historiador, Flávio, geralmente a documentação escrita, não só a documentação escrita, mas geralmente, né? Para quem trabalha com a pré-história, nós não temos documentação escrita, a não ser, né, as imagens, né, que aparecem, né, nos registros arqueológicos, né, os desenhos que a gente vai falar depois, né, as questões das cavernas, né, das imagens nas cavernas, mas também os fósseis, né? E aí, por conta de ser uma ciência muito interpretativa, e eu até coloco isso no nosso material, nós ainda estamos em debate, né? Em debate a respeito de como que esses primeiros hominíneos chegaram aqui no Brasil, né? As perspectivas, hipóteses e assim por diante. Enfim, aí, aula 4 trabalha um pouco, faz um diálogo com a antropologia também, nessas questões de como os continentes, a gente não pode colocar todos no mesmo pacote, achando que todos evoluíram da mesma forma, mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado com o pressuposto evolucionista, né? Que também era um tipo de visão, principalmente a partir do século XIX, que tinha o positivismo, mas, ao mesmo tempo, a visão evolucionista da história, de que achava que determinadas culturas eram mais evoluídas do que outras por, é, por uma série de fatores, né? Por ter ferramentas X contra a ferramenta Y, por ter um modo de vida mais avançado, entre aspas, do que a outra, uma cultura indígena. Então, tudo isso a gente também discute um pouco nessas questões de quando avaliamos os continentes, né, e a evolução do povoamento nessas regiões, tanto da Ásia, da África, mas também posteriormente aqui na América. Bom, se a unidade 1, nós trabalhamos então com essas questões de métodos, conceitos, na unidade 2, a gente começa a discutir mesmo a evolução dos hominíneos. Por quê, Flávio? Porque quando chegar lá na frente, o aluno e a aluna vai ter consciência, né, de como que isso se deu, né? Não seria a mesma forma se eu começasse a discutir Brasil sem contar, fazer um contexto antes, né, de como que essas populações chegaram aqui na América. Então, a gente tenta fazer esse caminho, né? Primeiro conceitos, depois, agora, as questões uma ampla discussão, né, dessas questões da evolução humana, dos hominíneos, alguns autores famosos, né, que você deve conhecer também, Flávio, Walter Neves, por exemplo, que é um dos maiores nomes, né, que temos aqui no Brasil e no mundo em questões de pesquisa da evolução humana. Então, eu tento trazer, né, os diversos gêneros, apresentar, né, não todos, se não todos, mas os principais da espécie Homo. Depois, a questão, que é um debate que o Walter Neves traz bastante, a questão do pensamento simbólico, né? Quando se iniciou, e para mim, que sou formado também em ciências da religião, que trata do fenômeno religioso, do estudo do fenômeno religioso, isso é muito importante, né? Como que, a partir de um momento na história dos hominíneos, começou-se a criar o pensamento simbólico, que é a religião, né? Que é os desenhos nas cavernas, né? O próprio, sei lá, a linguagem simbólica, né, em si. Então, o Walter Neves faz até uma colocação dizendo que o que distingue o Homo sapiens, o Homo, os hominíneos, dos outros, né, vamos dizer assim, os outros macacos, se eu posso dizer assim, da linhagem, né, dos hominídeos, é o pensamento simbólico, né, porque já tem se estudado que, por exemplo, alguns grupos de macacos produzem ferramentas, têm comunicações, né, etc, etc. Mas o pensamento simbólico é algo é, é, propriamente do Homo sapiens, né? Então, isso é uma questão que a gente trabalha também. Posteriormente, a gente vai também conversar sobre isso em próximas web aulas. Depois da aula 7 e 8, eu deixo com essa questão da origem e dispersão do gênero Homo, né? Até para explicar como que possivelmente esses primeiros hominíneos chegaram aqui na América, né? E principalmente aqui no Brasil, povoaram aqui a região brasileira, né? Então é preciso entender que saem da África, né? Vão povoando as outras regiões ali da Ásia, depois vão para a África, Israel, né? Aquela região do Levante também tem diversos sítios
bastante antigos ali, né? Israel, ali na África, no Quênia, né? Então, todas essas localidades que fazem, nos trazem esses vestígios que nos fazem interpretar, né? Até que ponto o povoamento, em determinados sítios arqueológicos são antigos ou não. E aí, entre os diversos debates sobre métodos, etc., que até a gente faz no nosso material didático. Bem, aí na unidade 3, Flávio, eu faço então a chegada dos hominíneos e do Homo sapiens na América e no Brasil. Aí a gente entra no debate mesmo do povoamento do nosso continente, né? Primeiro, tem que passar pelo paradigma de Clovis, né? É impossível discutir povoamento da América sem falar do paradigma do povo de Clovis, explico, né? Essas questões que eram um paradigma vigente até um tempo atrás, né? E até hoje eu faço até essa discussão, né? Que alguns não largam o paradigma do povo de Clovis. Aí eu coloco algumas questões ideológicas também, né? Norte-americanas, os interesses que estão por trás políticos, né? E econômicos, inclusive, né? Para financiamento de pesquisas, né? Então, nós temos aqui uma discussão sobre o paradigma do povo de Clovis e, claro, depois os outros paradigmas. Eu deixo bem claro também, Flávio, no nosso material, e aqueles e aquelas que estão nos assistindo nesta web aula, que vão nos assistir depois, que ciência é discussão e são indícios e são informações empíricas, né? Não é nada metafísico, nada caído do céu, não. São os vestígios, os indícios, perdão, os fósseis que nos dão as interpretações recorrentes. Então, o paradigma do povo de Clovis, ele reinou, se eu posso colocar assim, na ciência até um momento que se achou outros vestígios, por exemplo, lá no Chile, que a gente discute também no nosso material didático. Então, a ciência é assim, né? Então, tem um sítio, você faz um tipo de datação nesse sítio, e aí mostra-se que esse sítio é de 30 mil anos, 15 mil anos atrás. Aí encontra um outro sítio que é discutido entre os pares, e posteriormente, então, entende-se que esse sítio é mais antigo, e assim vai. Os paradigmas vão mudando, né? E aí as interpretações sobre o povoamento, principalmente da América, que é a nossa discussão, vai mudando, né? O debate está aberto. Eu sempre coloco isso também, Flávio. Eu coloquei nas videoaulas e coloco no material didático que o debate está aberto ainda. Nós temos paradigmas atualmente, mas o debate está aberto. Então, na aula 11, nós temos algumas questões que envolvem a chegada do Homo sapiens e o paradigma, né, é uma hipótese, né, que alguns pesquisadores trouxeram da povoamento na América do Sul, né? Então seria ao contrário, na América do Sul para lá, não da África para cá, né? E aí esse paradigma não teve muito sucesso, até por falta de evidências, né? Mas a gente discute também. E depois as questões dos paleoíndios, que eu chamo de paleoindígenas, né? Eu acho que o paleoíndios até nas ciências sociais e nas ciências humanas a gente está deixando de falar de paleoíndios, mas paleoindígenas para dar conta da diversidade desses grupos, não só indígenas que estavam no período colonial né, do Brasil e da América, mas antes, né? Então, também fazer umas discussões das teorias que envolvem a chegada desses paleoindígenas aqui no nosso continente. Já na unidade 4, a gente finaliza, então, com o filé mignon, né? A gente vai discutir um pouco esses sítios, né? Não são todos, né? Mas são vou colocar assim, os principais, entre aspas, né? Que nas ciências humanas, né, Flávio, toda escolha já é um recorte, né? Então, a gente sabe que toda escolha a gente tem um recorte. Então, eu escolhi esses 3 sítios para a gente conversar, né? Que é a Lagoa Santa, Boqueirão da Pedra Furada e Caverna da Pedra Pintada, né? Que tem grandes pesquisadores envolvidos nesses sítios. Lagoa Santa, por exemplo, Walter Neves, né? Dentre outros, tal. E até para discutir esses sítios, mostrando um pouquinho, só apresentando esses sítios, né, para todos e todas que estão fazendo esse curso. Muito bem. E aí, então, nós temos a nossa bibliografia, né, que é uma bibliografia bem conhecida, né, para quem estuda pré-história do Brasil, né, e etc. O Funari, né, o Pedro Paulo Funari, que é historiador também, lida também bastante com pré-história do Brasil, depois outros, né, que trabalham, por exemplo,
O Walter Neves, né, que eu mencionei agora há pouco, o povo de Luzia, né, eu falo da Luzia, inclusive faço uma discussão em uma das aulas. André Cruz, né, o Brasil antes dos brasileiros, né, que vai falar um pouco desses paleo-indígenas, né, ou dos ameríndios, né, também é uma discussão sobre esses grupos aqui no nosso continente, e assim por diante. Então, o que vocês têm? Um material didático com discussões, né, é claro que o material didático junto com as videoaulas e as webaulas, algumas, né, que nós teremos no bimestre, vão complementar o curso de vocês, né? Então, vocês vão fazer um diálogo entre o material didático, que é o conteúdo escrito, as videoaulas, que é o conteúdo que a gente grava, mas também as webaulas, que é uma aula ao vivo que vocês têm a oportunidade de perguntar, de tirar dúvidas, de discutir as questões que envolvem a nossa disciplina, né? Muito bem. Flávio, tem alguma questão aqui da minha colocação sobre os nossos conteúdos? Você gostou? O que você achou? Dá para É, a gente discutir bastante? para mim ficou bem claro. É, eu, eu já li seu material todo e já assisti os vídeos, e acho que é isso que você falou, e ficou, para mim tá claro, tá bem claro mesmo. Muito bom, muito bom. Aqui tem os nossos objetivos, né, Flávio? Aqui, ó, conhecer a pré-história brasileira, né? Claro, mas fazer todo, como eu falei, todo esse caminho, né? A gente trabalhar desde o começo, né, discussões sobre os hominíneos, né, até chegar a discussões sobre o povoamento na América e também depois as questões que envolvem essas discussões, essas teorias, né, do povoamento aqui na América do Sul, né, América Latina. Enfim, É, você está me vendo? É porque a minha tô te imagem sumiu vendo, aqui, tô te vendo. não tô conseguindo encontrar. Não, eu recentemente não, ano passado fiz um curso lá na USP com a professora Mercedes e o Juca, sobre esse povoamento do continente e a evolução biocultural humana, foi bem legal. Eu tô bem, eu compreendo bem essa parte aí da arqueologia brasileira. Conheço alguns sítios, esses sítios que você selecionou. Eu conheço o Boqueirão da Pedra Furada, conheço Lagoa Santa, porque eu estudei ali naquela região de Lagoa Santa, porque na verdade a minha formação primeira eu sou geólogo, Legal, cara. depois e eu trabalho mais com geologia. As- é, Na verdade eu trabalho com geologia, o resto é hobby. E geologia também tem um diálogo também, né, o Flávio? E agora lá em Serranópolis, estou trabalhando no sítio arqueológico lá, o Gojá 2, lá são vários, né? São 20 e poucos sítios ali, Gojá 1, Gojá 2, e é um sítio bem interessante. O padre Schmidt já tinha datado a parte mais antiga lá em torno de 11 mil anos, na época o Hum, pessoal não deu muito crédito. Hoje, agora nós conseguimos refazer as datações, confirmou 12 mil anos, 12.500, olha uma só. ocupação contínua até hoje. Tá bem legal, depois eu posso te passar o material. Por favor, por favor. E estamos fazendo os isótopos, eu fico aqui onde eu estou agora, eu fico aqui na Universidade de Brasília, a, a minha parte nesse estudo é a parte de sedimentologia e geoquímica e isótopos. Que legal, cara. Que legal. Muito bacana, Flávio. Muito bacana mesmo. Mas você vê que a gente vai abrir um diálogo legal, cara, porque essa formação, esse diálogo, né, entre geologia, essas questões dos fósseis, datações, né, das escavações, depois, posteriormente, né, que eu quero falar um pouco sobre essas questões do pensamento simbólico, né, dessa questão de que envolve, né, essas discussões sobre os paradigmas dos hominídeos chegando aqui no Brasil. Vai ter muita coisa legal para a gente conversar, cara. Vai ser bastante interessante. Deixa eu, Pronto, consegui abrir de novo aqui. Então, eu acho que sim. Eu vi, já li seu material todo. E ontem eu terminei de assistir os vídeos curtinhos. então, as videoaulas complementa, né? Eu acho que É, talvez, assim, o bacana das webaulas, Flávio, é que se, por exemplo, tem um material didático, a pessoa lê e tem os videoaulas, e aí, se quiser discutir algo a mais, né, as webaulas ao vivo é bacana, né? Porque você quebra um pouco essa questão, né, de você ficar só isolado, estudando sozinho, né, tal. Então, a Unime tradicionalmente faz essas webaulas para o aluno e para a aluna ter essa oportunidade, né, de
conversar com a gente mesmo, né? Tirar essas dúvidas, né? Etc, etc. Muito bem, Flávio, gostei, viu, de te conhecer. Espero que você, logo, logo, a gente vai ter a nossa próxima web aula. Deixa eu ver quando que está aqui no meu. Eu geralmente eu mando um e-mail, né? Certo. Mas a próxima web aula vai ser no dia 31 de outubro. Lá em 31 de outubro, possivelmente eu já vou trazer questões teóricas para a gente discutir, né? Então, a primeira web aula, como eu te disse, sempre é uma web aula mais para conhecer É, é discutir mesmo, né, Zimenta? 31 isso, de outubro, vai ser uma quinta-feira. isso. Aí, geralmente eu faço o mesmo horário, né, às 20 horas, né, para a gente... essa disciplina eu faço 20 horas, né? Então, dia 31 de outubro, a gente começa, então, a discutir propriamente dito o conteúdo, né? Então, até lá, qual que é o esquema, o Flávio? Até lá, as pessoas já vão ter já lido o material, né? Para você entender, né? Muitas pessoas não fazem como você, né? Eles vão lendo de acordo. Cada um tem seu método de aprendizado, né? Eu sou igual a você, Flávio. Eu gosto de ler tudo. Já assisti todo, É, né? é por Agora, causa do tempo. Eu estava isso. com tempo sobrando, Não, falei, vou e você é aproveitar que você estudioso. tem tempo, É. porque vai, né? Agora, tem gente que E eu gosta de gosto, né? por O partes. tema é É, legal. por partes. Por exemplo, no calendário pedagógico tem lá, semana do fórum, aula de 1 a 4, não sei o quê. ATD 2 tem, né? Então, tem gente que gosta de estudar assim, metodicamente, né? Que é bacana também, não tô, né? Cada um tem seu método de estudo. Então, quando chega dia 31 de outubro, a pessoa que tem esse método já leu boa parte do material, né? Aí dá para a gente discutir algumas coisas também a respeito do que passou nas semanas passadas, né? De questões teóricas. Então, geralmente eu faço isso. Na primeira aula, geralmente uma introdução, né? Só para falar dos conteúdos, e nas duas outras aulas, questões teóricas para a gente discutir. Ah, Tudo bem? tudo bem. É isso, pessoal. Então, é muito feliz pelo Flávio, né? O que o Flávio nos contou aqui nessa web aula ao vivo. E aqueles e aquelas que estiverem assistindo esse vídeo, né, posteriormente, o convite fica para vocês participarem também ao vivo, né? Como o Flávio está fazendo aqui, né? Para a gente, né, fortalecer essa discussão, essas questões da nossa disciplina, que é muito importante, né, para o nosso aprendizado. Aproveitar nessas web aulas ao vivo. Eu sei que nem todos podem, né, Flávio? Tem gente que trabalha, né, chega É, tarde, né? Então, é um convite aberto, né? Não é para ninguém participar, assim. Tanto é que as web aulas é mais para essa discussão mesmo tranquila, né? Assim, tem gente que trabalha, né? Então, chega cansado, eu entendo isso. E vai assistir depois, né? Mas quem puder, fica o convite, né? Como o Flávio aqui participando com a gente, contando as novidades da área, como que ele está aplicando, né, esse curso que para nós professores nos deixa muito contentes, né, esse feedback que o Flávio nos trouxe, tá bom? Flávio, fica uma boa quinta-feira, fique bem, tá? Sei que você está indo na universidade, mas depois descansa, né? Que é bom descansar também um pouquinho na cabeça, né? E espero te encontrar, então, no dia 31 de outubro, às 20 ah, horas. como eu vou fazer força para estar aqui. Então, Obrigado. por favor. Pessoal, até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Ótimo Bom fim dia. de semana. Bom final de semana.